Continua, hein, gente? Boa tarde, Globo Esporte tá no ar. O Galo saiu na frente em busca de uma vaga na grande final da Copa do Brasil. 2-1 sobre o Vasco, virada emocionante para mais de 42 mil torcedores na Arena MRV. Galo forte, voador. A entrada do mascote combinou com a história, porque são nesses jogos decisivos que os heróis aparecem. Eu sempre apareci de alguma forma em alguns jogos, né, importantes pra gente. É claro que quando a gente vai para um jogo desse, a gente ganha uma energia, aquele algo a mais, né? O Vasco foi a primeira casa de Paulinho no futebol. Dele e de Felipe Coutinho. Abriu o placar na Arena. Segundo gol dele no retorno ao Vasco. Primeiro na Copa do Brasil. Vantagem visitante que clamava pelos heróis locais. Um deles veste a camisa de número 13, a mesma do Galo doido. Um astro, canhoto, que joga nesse pedacinho do campo. E já havia levantado o ânimo da torcida, mesmo num lance que não terminou em gol. O esforço conjunto de Guilherme Arana com o Rubens rendeu um simples escanteio, mas inflamou a arquibancada. Você reviu a batalha pela posse da bola. Isso, cara, é uma força a mais pra gente, né? Eu acho que é muito difícil você sair atrás do resultado e depois dar a volta por cima. A volta que a bola deu até se apresentar para o chute de Arana foi brincadeira. Para um baita remate. Acerta uma paulada, um lindo chute no ângulo. Nenhuma chance pro Léo Jardim. Nem dois goleiros chegariam nessa. É jogador de seleção que tende a aparecer em jogos grandes. Joguei hoje numa função diferente, mas que eu já joguei em 2020 com o Sampaoli. Não era uma novidade, né? E estava ali mais perto do gol e fui muito feliz com a minha finalização e poder empatar o jogo. Ser destaque do jogo envolve outras responsabilidades. E você viu, né, como aproveitou a paradinha o Milito para chamar para conversa o Guilherme Arana. No lance seguinte, Arana partiu de novo pro ataque. Uma bonita assistência pro Paulinho, também tá precisando, né, desencantar. É o gol de quem conhece os caminhos da área. É gol de goleador. Paulinho neles. Paulinho no time que o revelou. Quem não marcava desde 13 de agosto fez um gol redentor. O da virada contra o ex-clube. Pazes com a torcida. E muitos nem sabiam que o jogador que criticavam muitas vezes entrou em campo sentindo dor. Tô com um problema na perna, onde a gente está tratando, está controlando a carga, né, que é no osso. E, enfim, eu estou conseguindo jogar ainda alguns jogos, né, mas a gente precisa fazer o controle de carga. O tal controle de carga explica o porquê de Guilherme Arana ter sido substituído aos 10 minutos do segundo tempo. Eu venho numa sequência muito grande, se eu não me engano tem uns 46 jogos esse ano. O torcedor pode ficar tranquilo que não é nada grave. Só um gol de vantagem não é suficiente para relaxar. Mas foi um grande passo para se classificar no Rio de Janeiro. E é isso, agora vamos botar a cabeça no lugar, trabalhar bastante, né, que tem mais uma batalha lá no Rio de Janeiro e a gente vai em busca da classificação para a final. Vitória importante. E o Arana é o artilheiro do Atlético na Copa do Brasil com 3 gols. E eu queria te mostrar detalhes do posicionamento dele, porque foi um pouco diferente. Vamos ver? No primeiro gol, repara, ó, passe de calcanhar pro Hulk, pro Paulinho. Sem o Bernard, nesse jogo, o Milito falou sobre isso. Paulinho jogando mais como um meio de campo. E aí ele pode tabelar com o Hulk, aí você repara no Arana aqui pelo lado esquerdo, não tá muito aberto. E um pouco mais centralizado, ele pode fazer esse primeiro golaço num posicionamento mais centralizado. Isso fica mais evidente ainda no segundo gol. O Rubens, que entrou no lugar do Igor Gomes, estava bem aberto aqui na esquerda e o Arana mais pro meio. Repara, ele recebe do Hulk e aí ele consegue chegar na linha de fundo para cruzar pro Paulinho como elemento surpresa para fazer o gol da virada. Funcionou esse posicionamento de ontem. Os 2 gols do Galo foram no primeiro tempo. Aí você pergunta, mas Maurício, 2-1 foi pouco? O Galo criou bastante. Espia só, no início do jogo, o Hulk tabelou com o Paulinho e chutou essa para fora. Depois o Paulinho tava bem esperto, tava querendo demais fazer o seu gol. Ele quase marca, o Léo Jardim faz uma boa defesa. Nesse momento o Vasco tava ganhando por 1-0. Depois
o Lianco ainda teve uma ótima oportunidade de cabeça, o Léo Jardim faz uma defesaça, depois ainda defende no rebote, acho que essa bola ia para fora. No segundo tempo, vocês vão reparar, o Galo já estava com a vitória, mas continuou criando oportunidades. Teve esse chute do Paulinho, depois essa oportunidade do Alan Franco que foi para fora. O Hulk quase faz o 3-1 com essa bola desviada. E no fim do jogo, bola parada, Batalha, cabeceia, uma grande chance perdida. Contra o São Paulo funcionou, né? O gol do Batalha foi exatamente num lance assim, final 2-1. O Galo pode empatar no jogo da volta para conseguir a classificação para a final. Agora deixa eu te mostrar outro cara aqui no telão, porque com certeza você conhece esse garotinho, que ele é o Gui, torcedor símbolo do Vasco, uma figuraça. Ontem, depois do jogo, ele vestiu a camisa do Galo, papeou com o Hulk e mandou um recado pra gente. E aí, gostou do jogo, né? Gostei, mas fiz um negócio. Por favor, pega lá no Vasco, cara. Vocês estão na Libertadores. Ó, eu vou torcer pra vocês ganharem a Libertadores e deixar a gente ganhar a Copa do Brasil. A gente vai jogar, daqui vem São Pedro. Fala aí, Maurício. Fala aí, pessoal do Globo Esporte de Minas. Passando aqui pra dizer que a experiência na arena foi muito boa, mas pena que meu Vasco perdeu. É isso aí, galera. O Globo Esporte é quem? O Globo Esporte é nós. Eu achei, Nath Fiuza, que o Atlético entrou um pouquinho desligado, mas depois toma o gol, né? Uma bobeira, um vacilo, Scarpa pede uma bola lá na frente, que ele poderia ter dado passe, ele perde a bola, vem o contra-ataque e o Vasco acaba abrindo o placar. Mas de toda maneira, o Atlético muito superior, né, Nath? A todo momento o Atlético muito superior ao time do Vasco da Gama, Nath Fiuza. Concordo, Thiago. O Atlético foi superior e saiu com a vitória de maneira merecida. A gente fala de um placar mínimo por 2-1, mas em especial no primeiro tempo, o Atlético criou oportunidades para ter feito o terceiro, o quarto, muito mérito também do trabalho do Léo Jardim, goleiro do Vasco, que fez no mínimo umas 3 ou 4 intervenções muito importantes, defesaças mesmo, que contribuíram para que o estrago para o lado do Vasco não fosse ainda maior. Eu acho que sim, o Atlético tem qualidade para se impor ainda mais sobre o Vasco, mas num jogo de semifinal de Copa do Brasil, toda a vantagem tem que ser comemorada e essa vantagem de um gol somada à qualidade que o Atlético tem, faz com que o time alvinegro seja muito favorito a essa classificação. Não sei se desligado seja a palavra que eu utilizaria, mas acho que o Atlético não conseguiu já desde os primeiros minutos impor um ritmo tão intenso e tão forte como o que a gente acompanhou na partida contra o Fluminense. Mas é importante ponderar que o cenário agora também era distinto, né? Naquela oportunidade, o Atlético já entrou pressionado porque já perdia o confronto ali da ida, né? Considerando o placar do Rio de Janeiro. Ontem estava tudo 0-0, era um cenário diferente ao Atlético, fazendo o primeiro jogo em casa e não decidindo depois de, quem sabe, já ter um resultado adverso no primeiro jogo. Acho que isso fez com que o Atlético demorasse um pouquinho a engrenar ali o lado esquerdo, com a mudança tática entre Rubens e Arana, demorou também um pouquinho para fluir com um pouco mais de naturalidade, mas quando o Atlético deu velocidade ao jogo, os espaços apareceram e foram muito bem aproveitados, mas destacar a postura do Galo, né? Que não se deixou também abater quando o Vasco fez o 1-0 com 13 minutos. O Alexandre Simões, estamos vendo aí os melhores momentos, o Arana de novo decisivo, a escolha do Milito funcionou, né? Com o Rubens fazendo a lateral e o Arana mais adiantado, a alegria do Arana, belo gol que fez o lateral esquerdo do Galo. E uma nova função e um detalhe interessante, né, o Thiago Didi, né, que foi um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, quando treinador, e ele treinou até a seleção em Copa do Mundo, o Peru, em 1970, o Didi dizia o seguinte, né, que o desafio do treinador é tentar arrumar lugar para os melhores jogadores que ele tem. E o Milito lembrou isso um pouquinho, porque se especulava Igor Gomes entrar no lugar do Bernard, né? Já que o Davidson não poderia jogar. E o Milito encontra a solução de quê? Coloca os dois laterais esquerdos que ele tem, porque o Rubens, para ele, é lateral esquerdo, embora possa exercer outras funções. Adianta o Guilherme Arana e o Guilherme Arana nessa outra função é peça fundamental nessa virada do Atlético. Ficou barato demais pro Vasco, né? De toda forma, o jogo mostrou a diferença técnica que existe entre as duas equipes. E eu acho que outros 2 pontos são muito importantes dessa vitória do Galo ontem. Primeiro, a grande participação do Paulinho, né? Tinha perdido gols ali contra o Fluminense, um deles praticamente sem goleiro, participou do lance do primeiro gol do Arana, ganha uma dividida ali no meio, que possibilita o toque do Hulk, que é até para ele, mas o Arana quem aproveita, marca o segundo gol, num gol de oportunismo, num gol de centroavante. E outro ponto importante,
o Vasco é um time de bola aérea muito poderosa e não conseguiu fazer isso valer diante do Galo. O Verratti não viu a cor da bola ontem, né? E é interessante, né, Thiago, que no segundo tempo, principalmente, o Vasco tentou explorar demais, pingar a bola na área. O Maicon é muito bom na bola aérea, o próprio Verratti, e o Vasco não conseguiu se fazer numa jogada em que ele é muito forte, que é na jogada aérea. Então, isso também é um mérito do Atlético e mais um ponto que a gente percebe de crescimento do Milito. Com certeza, isso não foi obra do acaso. Isso foi fruto de treinamento, né? Fruto de treinamento. Sabendo da valência do adversário, se preparou para poder encará-lo. E o Atlético foi muito bem nessa questão da bola aérea. Não é fácil marcar o Verratti, que hoje é o maior cabeceador do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Ô, Nath Fiuza, para não dizer que tudo foram flores, eu vou te ser honesto, eu senti falta do Hulk de novo, tá? No jogo contra o Fluminense ele já não foi brilhante. É claro que ele é acima da média, mas ele não foi decisivo, não foi brilhante, como também não havia... Sabe aquela bola boba, às vezes umas bolas dominando a canela? Não sei o que tá acontecendo, se é posicionamento, mas não senti aquele Hulk brilhante de novo, viu, Nath? Eu também senti que o Hulk ontem, em boa parte das jogadas, esse domínio equivocado, ou às vezes um nervosismo, ou às vezes abandonar um pouco o lance para dar uma pilhada na arbitragem, são coisas que eu venho observando também no Hulk. Mas é difícil até de criticar, Thiago, porque mesmo quando o Hulk não está na sua rotação máxima, não está no seu dia mais espetacular, ele ainda é uma peça muito importante. A gente fala de um jogo contra o Fluminense em que ele deu assistência para um gol, e a gente fala ontem do jogo contra o Vasco em que ele participa das jogadas, né? O entrosamento dele ali com o Paulinho, ele dá aquela ajeitada para o Paulinho poder receber a bola no primeiro gol, que depois vai chegar lá no Arana. Então ele ainda assim muito participativo, chama muita responsabilidade. Mas a gente é acostumado a ver um Hulk ainda mais protagonista. Acho que é uma questão mesmo, não sei nem se de posicionamento. Acho que é mais uma questão, assim, de estar ali focado no jogo, de não se deixar tirar o foco por outras questões pormenores ali dentro do campo. Acho que passa mais por esse caminho, porque qualidade a gente sabe que ele tem de sobra. Eu tô botando